novamente para o nosso novo episódio Gerais Negócios. E hoje, Rosane, nós temos aqui, porque, gente, o Gerais Negócios, a nossa proposta é o quê, né? É trazer novidade para vocês. Gerar negócios, mas de uma maneira diferente daquele tradicional que você já conhece, né? Então, a gente quer trazer assuntos que você nem ouviu falar ainda. E hoje nós temos uma oportunidade gigantesca aqui, né, Rosane? Tô sabendo, tô muito empolgada com esse assunto. Nós estamos aqui com a doutora Ellen, né, que vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho diferenciado, né, hoje, em relação à cirurgia íntima, né, em atendimento. Então, assim, ginecologia. Então, doutora Ellen, muito bem-vinda, né? Muito obrigada. É um prazer ter aqui com a gente. O prazerão te receber. Prazer é Essa meu, é só a primeira meninas. vez. Porque, olha, eu tenho certeza que esse assunto vai bombar. É muita coisa, né, que nós temos para falar. Um podcast é pouco, para tirar tanta dúvida que quem vai nos assistir vai querer saber, você vai ver. Com certeza. Que bom, é sempre um prazer falar sobre a vida da mulher, sobre Sim. Esse universo feminino, né, que é um Assuntos universo... que são tabu também, né? Sim, sim. Eu estava conversando aqui, né, a gente já tinha começado um pouquinho antes um bate-papo. É um assunto que é tabu, mas é um assunto tão antigo. Porque são questões assim que perturbam, incomodam as mulheres há muito tempo. Parte desses questionamentos já eram formalmente conhecidos, né? Então, quem nunca ouviu falar que a bexiga da avó caiu, que a mulher tinha que... eu já ouvi falar, bexiga, o que é isso? Então, é a incontinência urinária, né? Sim, Que com o passar do tempo, com a idade, todas nós mulheres, né? Isso é natural, é um processo natural. Um processo Todas as de mulheres envelhecimento natural de toda mulher. Uhum. Então, com a idade, chega um momento em que os nossos ovários entram em falência, né? Os Sim. ovários que produzem os hormônios, né, femininos. Um desses hormônios muito importante são os estrogênios, principalmente, dentre eles o estradiol, que é o principal, como que eu falo, estimulante das nossas células, da nossa região íntima, do nosso aparelho gênito-urinário. Então, com essa deficiência hormonal natural, gradual, que toda mulher vai passando, nós vamos diminuindo, esse tecido vai sofrendo. Pós-menopausa. Pós-menopausa. Mulher menopausada. Mulher menopausada. Sofre com isso. Mas, às vezes, outras situações também fazem com que o estrogênio da mulher diminua. Por exemplo, período pós-parto, a mulher passa por uma fase de baixa desses hormônios. Situações em que a mulher tem que retirar o ovário, né? Às vezes por causa de um tumor, de um tipo de câncer. Então, existem situações que não só a menopausa, mas com certeza ela é a mais comum, a então, mais... vamos lá, eu tenho dúvida, quais são os hormônios que você falou que declinam com a menopausa? Você falou o estrogênio. Todos os hormônios que são produzidos pelo ovário. Quais então, são? ele tem pelo menos 3 classes de hormônios. São os estrogênios, dentre eles nós temos o estradiol, o estriol, estrona, mas o principal deles, que mais nos faz falta, é o estradiol. Nós temos a progesterona, que também diminui, e a testosterona, que também é um hormônio feminino mas produzido pela mulher. É menos. Se comparado ao homem, é menos, mas comparado aos outros hormônios que nós produzimos, ele também tem uma importância, ele também é considerável. Mas esse trabalho, você estava me falando que, assim, não é somente para as mulheres depois da menopausa, né? Devido a todos esses problemas, hoje jovens têm te procurado que sofrem com alguns... o que seria esses problemas que essas meninas... já tem, né? Assim, em relação à idade, tem essa questão da diminuição hormonal, mas hoje nós temos outras alterações. Às vezes, uma gestação com um bebê pesado, uma mulher com muitos filhos, uma mulher que não teve um preparo de períneo, às vezes faz uma academia, um crossfit, uma atividade física extenuante e trabalha toda a musculatura corporal, põe uma sobrecarga de peso muito grande sobre o períneo e não trabalha esse períneo.
Então, existem essas outras situações não relacionadas necessariamente à idade, que também causam enfraquecimento perineal. E também tem a questão da estética, né? Que eu estava falando. Tem a questão funcional, que todo mundo já conhece, que são essas relativas geralmente à idade, que é começa a perder xixi sem querer, sentir a vagina mais relaxada depois do parto, com dificuldade, às vezes, de manter uma relação sexual prazerosa. E agora, recentemente, nós temos, então, essa liberdade de falar das questões estéticas da aparência da genitália, né? Que são coisas que podem surgir desde lá a puberdade, que é, às vezes, principalmente os pequenos lábios, quando são grandes, que ficam muito expostos, que ficam para fora, que aparece no biquíni, limita muito. Sim, às vezes aparece a mulher até no biquíni. Às vezes tem mulher que não usa um biquíni, porque tem medo do lábiozinho escaparem para fora. Mas isso aí seria uma coisa genética mesmo, né? Genética, da conformação da própria da paciente. Não tem a ver com o que a gente estava conversando sobre o uso de testosterona. Também tem. Mas aí a gente não pode falar assim, o uso da testosterona como se fosse uma coisa maligna, né? Não é. Por quê? Às vezes a paciente tem uma deficiência de testosterona, a gente pode repor isso com testosterona bioidêntica, de uma maneira gradual, de uma maneira que venha acompanhar com acompanhamento médico, né? E tal. O que a gente tem acontecido é um uso abusivo de anabolizante. Anabolizantes são hormônios derivados da testosterona, ou às vezes de origem animal, né? E que aplicados com alta dose, visando o anabolismo, o crescimento muscular, né? E acaba gerando vários outros efeitos colaterais. Quais? Bom, dentro do que nós estamos falando, né, que é a parte da estética, da aparência da genitália, isso causa uma mudança mesmo no aspecto. A gente tem mudança no aspecto dos grandes lábios, que às vezes fica com a pele grossa, os pelos ficam grossos, fica com um aspecto pesado. O clitóris, né, também cresce, fica, dependendo da quantidade, da densidade de receptor de cada paciente, chega a ficar parecendo um micropênis. Nunca tinha Sério? ouvido falar. Sério? De tamanho que cresce, dá essa aparência. Mas isso deve causar, inclusive, um incômodo muito grande, eu falo psicológico, né? Dessa mulher, de como ela vai estar perante o marido, né? Então, essa é uma questão tão interessante, porque tem mulher que ela já sabe que ao escolher usar um anabolizante, por exemplo, ela já sabe que isso pode acontecer, né? Tem outros consequências, às vezes queda de cabelo, acne, né? Acne, sim. Acne a gente vê, né? Então, mas assim, isso geralmente ela não sabe, né? Então, às vezes ela sabe, mas isso não é um problema para ela, ok, se é uma coisa que ela tá bem resolvida. Eu acho que a grande questão eu recebo muita paciente que fala assim, uma vez, né, eu usei uma injeção que o meu personal ou que alguém na academia indicou, entendeu? Às vezes sem receita, não sei como consegue. Indicou, você falou correto. Indicou, apenas já recebi pacientes que às vezes fazem uma injeção, uma vez. Não, é liberado, né? Na verdade, tem um mercado negro, né? Sim. Bem importante, assim, por detrás disso tudo. E aí a paciente não sabia desse efeito e é uma coisa que ela não gosta, não quer, né? E aí acaba atrapalhando, porque tudo que você atrapalha, a minha experiência mostra que quando a mulher não se sente bem na sua intimidade, na aparência da sua genitália, ela se trava. Né? Então ela passa a ter vergonha. Né? Eu acho que não é nem só naquele momento, é pra vida. Mas de uma maneira, no primeiro momento, aquela mulher não se expõe, não se mostra, não quer ser vista. Às vezes, tem várias histórias que o parceiro vai muitas vezes na consulta, né, junto com a paciente e fala, pra mim tá tudo bem, tá? Pra mim tá ok, pra mim tá ótimo, não há, entendeu? Mas a mulher não se sente bem. E nós sabemos, né, eu como médica ginecologista com 20 anos de formada, a mulher que não se sente bem ela não se expõe, ela não se abre, né, ela fica ali travada naquilo consigo mesma. E a gente tem histórias muito lindas, né? Doutora, eu queria também depois, sem te cortar, que você colocasse, além da ginecologia, você também é dermatologista, né? Eu vou contar como que eu cheguei nesse... Só mais uma coisa. Por exemplo, eu tomei testosterona.
Aí aconteceram essas consequências desagradáveis, no meu entendimento. Se eu paro, retrocede? Volta ao normal? Não. Às vezes sim, às vezes não. Aí ela vai comentar da cirurgia, né? Que é Então, feita, moçada, fica atento com esse lance de anabolizante, mulheres, meninas, né? Sim. Porque existem consequências que nem sempre são depois reversíveis, né? Ó, volta aí, ó, e escuta o que a doutora tá falando. E mais uma vez, assim, eu sou a favor da reposição hormonal, né? A pessoa tem essa necessidade, quando for preciso, ela precisa fazer uma reposição para melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas assim, uma coisa é você fazer uma reposição hormonal baseada na necessidade que o paciente tem, Sim, de uma maneira, um hormônio bioidêntico, controlar. Outra coisa é você usar um médico, hormônio, né, que você não está preparada, não sabe das consequências que aquilo pode ter, né? Podem ser até mais graves, né? Exato. Mais graves. Inclusive não é nem só o anabolizante, né? Me parece que por exemplo, uma mulher teve um câncer e ela vai ter que tomar uma radioterapia, uma quimioterapia, isso também pode dar uma alteração. Não é esse problema, e como nós estávamos falando de mudança, engrossamento da pele do grande lábio, engrossamento de pelo, a alteração do clitóris. Mas a gente tem outras enfermidades que acabam mexendo, né? Por exemplo, a paciente que faz radioterapia, né? Ela tem uma mucosa que depois vai ficando endurecida, enrijecida, atrofiada. As pacientes que tiveram que fazer algum tratamento de câncer hormônio dependente, como por exemplo um câncer de ovário, um câncer de mama, e não podem fazer uma reposição hormonal. São pacientes que têm alterações, e aí nós temos hoje opções terapêuticas como laser, né? Então nós temos outras opções terapêuticas que ajudam a preservar e a melhorar a qualidade de vida sexual dessa mulher nessa fase da vida dela. Você, Ellen, particularmente, você é a favor ou contra reposição hormonal? Super a favor. Super a favor. Super a favor. O que acontece? Nós estamos vivendo, meninas... Vamos lá, tá quentinho. Nós estamos vivendo um momento em que, inédito na história da humanidade, eu falo. Essa mulher de hoje, né, que eu me incluo, essa mulher de hoje, que é a mulher de 50, né, ela é uma mulher inédita na história da humanidade. Ela não existia antes. Nunca existiu uma mulher que chegava aos 50, não se chegava a essa idade. E quando chegava, ela estava em... Olha, a expectativa de vida... Avós. Isso, é pouco tempo. É só a gente olhar um pouquinho só para trás, né? Há 40 anos atrás. Como as nossas avós. Exatamente. E essa mulher hoje, ela tem 50 anos, mas ela continua trabalhando, ela muda de trabalho, ela começa uma faculdade, ela casa, descasa, ela casa de novo, ela começa a namorar, ela faz academia, ela viaja sozinha, ela monta um negócio, ela tem muito o que falar, a gente quer ouvir essa mulher, entendeu? O mercado consumidor está louco por essa mulher, porque é uma mulher que já... Ela é a mulher que já... Sou eu, 58. Ela tem renda, ela sabe o que quer, entendeu? Ela é dona do seu corpo. Ela é dona do seu corpo. Exatamente. Sabe, não é mais uma vozinha de jeito. E é uma mulher que está fazendo a história. Porque até então essa mulher não existia. Tem noção? Um salto qualitativo, né? Então nós temos aí um aumento da expectativa de vida e a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver com qualidade de vida. E aí os hormônios, a deficiência, a decadência deles acabam comprometendo a nossa qualidade de vida. Então aí sim, eu sou a favor com essa visão, entendeu? A gente, tudo nós temos que colocar na balança, os prós e os contras, os riscos e os benefícios. E isso é uma prescrição individual. Não é mais comprar na farmácia o mesmo remedinho, a mesma dose para todo mundo. Sim. Independente dos seus fatores de risco, seus fatores genéticos, da sua história pessoal, da sua expectativa, do que você quer. Não, hoje a gente faz uma prescrição de terapia hormonal individualizada. O que é tibolona? Tibolona é um hormônio sintético que visando a fazer a reposição hormonal. Ele trata também a mulher na menopausa. Sim. Como que eu explico? É um medicamento que ele tem
se comporta parte como estradiol, como os estrogênios, e parte como os progestagênios. Ele tem um comportamento duplo, digamos assim, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma terapia hormonal tradicional, acadêmica, digamos assim, a gente costuma repor o estradiol, porque, como eu falei, ele é o principal hormônio dos sintomas. É a deficiência do estradiol que dá onda de calor, é a deficiência do estradiol que dá o ressecamento vaginal, é a deficiência dos estrogênios, né? Eu falo estradiol como principal, mas dos estrogênios que dá a perda do colágeno, então muda a pele, muda o cabelo, muda a musculatura. A deficiência da progesterona, ela muda muito a questão cerebral. Né? A gente tem muito receptor de progesterona no cérebro, então a gente tem mudança de humor, mudança da qualidade do sono por deficiência da progesterona. A deficiência da testosterona, a gente diminui a energia, diminui a libido, né? Então a gente tem uma relação direta, assim, a gente vê que quem é mais depressivo tem uma testosterona baixa. A gente não sabe se quem tem a testosterona baixa é depressivo ou se porque é depressivo a testosterona está baixa. Mas a gente percebe essa relação. Mas é porque eu vejo muita gente que é contra reposição hormonal. Não, só tibolona. Eu não. Mas é hormônio também. É um hormônio. É porque assim, gente, a medicina hoje, ela tá muito diferente. Há um tempo atrás, até quando eu me formei, a gente tinha uma única medicina onde a gente só fazia tudo que estava no livro ou que o nosso professor falava. Então, hoje, a gente tem... tudo avança muito rapidamente. Muito rápido. Né? Tudo avança muito rapidamente. Então, a gente tem a chamada medicina integrativa, medicina regenerativa, que enxerga a cada paciente de uma maneira mais individualizada e não só como mais um no todo. Né? Então, essa maneira de refazer reposição hormonal mais individualizada, ela é nova, entendeu? Então, assim, ela vem ganhando aos poucos esse universo médico, mas já quero falar, reconhecido pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia. Aí, no caso, só de uso da tibolona? Não, é reconhecido pela Federação Brasileira de Ginecologia, FEBRASGO, que é o órgão máximo que a gente tem, é essa reposição hormonal, que a gente faz agora de via transdérmica, através de cremes, que a gente pode fazer dosagens individuais. E o que é mais eficiente? Não é uma questão, é o que eu tô falando, não é uma questão de eficiência, é você optar por fazer um tratamento mais individualizado ou você optar por um tratamento medicamentoso, farmacológico, tradicional. Porque eu acho que as pessoas têm muito medo. Hoje eu vejo pessoas com as quais eu converso, eu morro de medo de fazer reposição hormonal. Você é contra, você é a favor, então, ninguém chega a uma conclusão. O que acontece? É o que eu falei, tudo tem risco e benefícios. Riscos e benefícios individuais, né? Então, o que ficou muito na mídia foi que fazer reposição hormonal dá câncer. Não é isso. O medo da Por exemplo, você sabia que as mulheres, a gente já tem estudos mostrando que as mulheres que fazem reposição hormonal e as mulheres que não fazem. As mulheres que fazem, elas vivem mais. Entendi. As mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm menos demência. Tá? As mulheres... Qualidade de vida. Isso, elas têm menos demência. Existe, por exemplo, você sabia que reposição hormonal é um fator protetor ao câncer de intestino. As mulheres que fazem reposição hormonal têm menos câncer de intestino. Agora, existem aqueles cânceres que são hormônios dependentes, como, por exemplo, o câncer de mama, né? E aí, se a mulher tem uma predisposição, um fator de risco mais importante associado, quando você associa a terapia hormonal, você aumenta esse risco. Mas a grande questão que não é falada é que esse não é o único fator de risco para uma mulher ter câncer de mama, por exemplo. Um fator de risco importantíssimo que eu não vejo ninguém falar é a obesidade. Um fator de risco altíssimo. A gente escuta sedentarismo, né? Obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, tudo isso é fator de risco e fator de risco importante
para desenvolver o câncer de mama. História familiar, sim, também é um fator de risco. Hoje a gente já tem condições até de fazer mapeamento genético, né, para aquelas pessoas que têm alguma uma história importante, tem alguma indicação mais precisa. Mas, e tem também uma questão que a gente chama hoje de janela da oportunidade. Existe um momento ideal de você começar a reposição hormonal. Qual é esse momento ideal? Esse momento ideal é quando a mulher começa a sentir os teus sintomas. Né? A gente fala na passagem. E quando a mulher tá? não tem sintomas? Porque, não, na passagem a gente identifica esse momento... tem sintoma, ela para de menstruar, sim, é um sintoma, né? A gente vê isso laboratorialmente, né, através de exames, então tem como você sinalizar que esse é o momento. E lógico, também não é para todo mundo. Às vezes tem aquela paciente que não quer, tudo bem, e ela acha que não perdeu nada, tudo bem, a gente vai tratar os sintomas que a incomodam de outras maneiras, entendeu? Mas taxar como uma coisa contra e com uma coisa negativa, a mulher perde muita coisa. Então, agora vamos dar uma paradinha só para... Olha, gente, por favor, o assunto tá muito top, muito interessante. Mulherada, tem tanta coisa que a doutora Ellen falou aqui que eu não sabia. Então, olha, vamos aprendendo, vamos compartilhando. Vai lá, curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, por favor, é o momento. Vai lá, sininho, editor, ó o sininho para inscrever no canal, porque essas informações que a doutora Ellen está nos passando aqui hoje é assim, sensacional. Tem muita coisa aqui que eu tô assim, boquiaberta, porque eu não sabia. Você sabia disso tudo? Não, mas e é isso que a gente quer trazer mesmo, né? Informar vocês. Então... aproveita e nos dá o joinha aí. Isso, agora. Doutora, eu queria só, então, agora, a gente partir para um assunto mais importante aqui, que eu acho que prioritário para o nosso papo aqui, que é falar justamente dessa estética feminina, né? Porque a gente já falou que problemas de hormônios, tudo isso que a mulher passa, que todo mundo sabe, mas muita coisa que talvez não está tão claro, é essa estética, né? É aquela mulher que ela quer se sentir bem, mas ela tem vergonha, ela não sabe quem procurar, ela nem sabe que existe isso, né? Mas veja é novidade, bem, né? Mas veja bem, nós não falamos que essa mulher hoje ela é diferente e ela vive mais e ela quer se sentir bem. Ela também quer se sentir bonita, né? Então, do mesmo jeito que ela quer ter uma pele bonita, um cabelo arrumado, e quer fazer a unha, e quer emagrecer, e quer fazer academia, ela também quer se sentir bem e bonita na sua intimidade, na sua aparência íntima, né? Com o aspecto da sua genitália. À vontade, né? Exatamente. E não só para o companheiro, mas para ela mesma. Pra ela se sentir... porque, assim, a gente sabe que, né, não é a perfeição, mas a gente quer se sentir como feliz com a gente mesma. Exato. Olhar pra gente e falar, tô completa, né? Gosto do que eu vejo, gosto de mim, né? Então, é justamente esse assunto que a gente... Exatamente. E isso é tão importante porque eu trabalho com isso há muito tempo, há muitos anos, já há 10 anos trabalhando com a ginecologia estética, e realmente a mulher vem fazer pra ela. Né? Às vezes vem, como eu falei, vem um parceiro junto, fala pra ele que tá ótimo, não tem problema nenhum, não precisa mexer, não precisa fazer nada, mas é aquela mulher que se esconde, bem, né? Então é a mulher que ela não dorme, só faz sexo no escuro, porque tem vergonha, porque não quer ser vista. É os casos que você já ouviu no consultório. É a mulher que não quer... Gente, são histórias assim impressionantes. Eu conheço uma pessoa, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, que só dorme com isso, só dorme de calça jeans. Ela... Acredite se quiser. Mas por quê? Você sabe? Pois é, não. Eu tenho uma paciente... A pessoa não se abre também. Então, assim, lá, às vezes até pra mim, ela chega, a gente avalia, faz uma avaliação, pergunta o que ela quer, o que a deixaria feliz, como que a gente poderia melhorar, o que eu posso fazer para melhorar, se ficar assim, alinhar as expectativas, né? Isso é muito importante. E aí, depois, e mesmo naquele momento, às vezes ela não abre muito. Mas lá na cirurgia, no pós, é muita história bonita, é muita história emocionante. Eu já operei paciente que já era casada pela segunda vez, já tinha filho
cursando faculdade, estava no segundo casamento, com adolescente, criança pequena, e falou assim, eu nunca fiz sexo na minha vida sem calcinha. Meu Deus. E aí, como que você faz sexo com a calcinha? Ah, eu chego a calcinha pro lado. De vergonha. Então, segundo casamento, com filhos grandes, nunca na minha vida eu tinha feito sexo sem calcinha. Só, né? E agora, você vê essa paciente num retorno, num pós-operatório, e falar que tá mandando nudes pro marido, gente, é muito gratificante isso, entendeu? Uhum. Eu já tive paciente de 65 anos que falou assim pra mim, doutor, eu tô muito feliz, porque agora eu só ando aqui em casa sem calcinha, porque era meu sonho de menina. Né? Então, assim, são questões que a gente está falando abertamente agora, mas que existem desde sempre. E que sempre não foi era um falado, tabu, não né? era falado. Não era falado. E muita gente por fala, que eu não falar e sabia. deixar a gente sofrendo, né? Essas mulheres sempre sofreram. Porque pensa, uma mulher que está casada, que já tem filho adulto, o quanto essa mulher sofreu calada e sem saber que ela podia buscar ajuda, sem saber que existia uma Eu recebo ajuda, muitas pacientes que falam, Então, eu não acho que é o sabia momento da que gente isso dividir. existia, que essa cirurgia existia. Mas, enfim, agora está muito na mídia, né? Estão se falando Como que É uma chama essa cirurgia. É uma Explica. cirurgia. cirurgia íntima. Quero saber tudo sobre isso. cirurgia íntima. Cirurgia íntima. Antigamente, né, só existia, era chamada cirurgia íntima, só cortar o excesso dos pequenos lábios, a chamada ninfoplastia, né? Essa já existe há mais tempo. Essa existe há mais tempo, que é tirar as bordas ali dos pequenos lábios. Mas às vezes isso não é o suficiente para harmonizar essa genitália, porque as mulheres querem mais, né? Às vezes ela tem ali a região do pubis muito gordinha, aí vai colocar uma leg, uma roupa fica marcado. Sim. E aquilo incomoda. Então hoje a gente tem como fazer uma lipoaspiração dessa região, somente daquela região com anestesia local. A gente hoje tem tecnologia que pode ser aplicada e vai consumir naquela gordura. Nós temos enzimas que podem ser aplicadas em sessões, um método mais conservador, em maior número de sessões, que também a gente consegue deixar essa região mais acolchoada, mais do jeito, mais planinha, do jeito que a paciente quer. Tem a cirurgia dos grandes lábios, né? Que com o tempo a gente vai perdendo colágeno, eles começam a ficar muito murchinho, muito enrugadinho. E aí a paciente fica... Aí com esse enrugadinho acaba ficando meio aberto. E aí a paciente fica em pé e chega e fala, eu quero que fica fechadinho. Não quero enrugado, não quero que você puxe, pom. Tipo assim, como eu tenho ruga. Exatamente, do mesmo jeito que a gente quer tudo firminho aqui, quer tudo firminho embaixo. Interessante. Né? Então, você pode tratar então os grandes lábios, então a gente pode tratar com tecnologias, com laser, com ultrassom microfocado, com radiofrequência. Nós podemos usar bioestimulador de colágeno para essa região, ácido hialurônico, que a gente usa, o mesmo que a gente usa no rosto, a gente usa lá. Inclusive, me parece que o seu tratamento ele é pioneiro, né? Qual que é ele que você trouxe, assim, não sei se é a parte do laser, eu queria que você me falasse um pouquinho disso também. Vou falar um pouco da minha história. Então, eu tenho 20 anos que sou formada como ginecologista, me formei na UFO, fiz residência em ginecologia em Uberaba, então sou das Gerais. E, né... Ah lá, Gerais negócio. Exatamente, sou das Gerais, com muito orgulho, né, principalmente dessas nossas universidades daqui da nossa região. Como tem né, coisa Universidade boa Federal, em Minas Gerais, por isso tem que divulgar. Muito. E a UFO, inclusive, ainda é uma das faculdades, né, mais desejadas, né, de se passar e se fazer medicina até hoje. Enfim, e com 10 anos de formada em ginecologia e obstetra, fazia parto, a convite de uma amiga que ficou viúva na época, me convidou para fazer dermatologia. Eu falei assim, nossa, vou fazer dermato? Ela vai para você me ajudar, eu acho que você tem tudo a ver, você vai trabalhar menos, vai ficar mais descansada. Já era ginecologista? Era ginecologista, fazia muito parto, fazia parto humanizado, e eu fui muito feliz enquanto obstetra, sabe? Eu encerrei a minha carreira de obstetrícia muito feliz, assim, realizada. E aí eu fui para dermatologia. E estudei 3 anos de dermatologia, ou seja, não foi um cursinho de estética de final de semana, foi uma pós-graduação de 3 anos. Só que aí eu tive contato com o quê? Com o universo da dermatologia.
Então, ali eu aprendi sobre laser, sobre tecnologia, E você sobre os juntou. astros. Exatamente. Por isso que é muito Sensacional. Foi legal. uma coisa, não foi assim, um Isso dia que eu era acordei pioneira, e falei assim, assim, mesmo. vou fazer estética íntima. Não, é porque eu já era ginecologista, cursando uma dermatologia, e tudo que eu via ali, eu achava, gente, mas isso se aplica na região íntima da mulher? Então, Gente, mas olha. isso se aplica. Você já tinha visto o sofrimento ali de algumas, Sim, né? é. Então, E eu, apaixonada pela ginecologia, por esse universo feminino, eu não conseguia abandonar. No primeiro instante, no primeiro momento, até achei que seria uma transição de especialidade, mas eu nunca abandonei, né? Por Uma amor ideia mesmo. brilhante. É uma E ideia aí foi brilhante. unindo. Então, realmente, há 10 anos atrás, não se falava em estética íntima, em cirurgia íntima com laser, como se fala hoje, né? Aqui na região de Uberlândia e em Minas, e acho que no Brasil mesmo, eu fui uma das pioneiras. Depois fiz um curso, uma pós-graduação internacional, Universidade de Barcelona, de ginecologia estética mesmo e cirurgia íntima, já visando, já com esse olhar. Mas ginecologia funcional, é quando a gente fala estética, às vezes tem um aspecto pejorativo, fica parecendo que é banal, né? Mas assim, a gente prefere, então foi mudando o termo. Então é ginecologia regenerativa, para não falar que é anti-envelhecimento. Mas nunca foi sobre não E como envelhecer. é? Foi sobre Exatamente. como ficar bem consigo mesma, utilizando de tecnologia, utilizando de toxina botulínica, utilizando de ácido hialurônico, Tudo que se utilizando usa de na- bioestimulador de colágeno, colocando isso na região íntima, nos tecidos da região íntima da mulher. Do Como mesmo que jeito que acontece eles isso? eram aplicados no rosto, na face, foram ganhando o corpo e ganhando a região íntima. Então, hoje esses equipamentos, eles são especializados para essa região. Sim, nós dessa temos, por exemplo, o laser de CO2 que foi o pioneiro, que é o laser que eu trabalho, que é o Mona Lisa Touch. Ele foi o pioneiro, porque ele foi o primeiro a elaborar uma multinacional italiana que desenvolveu um laser que poderia ser aplicado dentro do canal vaginal. Não dói? Não dói. Olha. E você tem um certo desconforto na parte mais inervada da vagina, que é ali na entradinha, que a gente usa um anestésico, né? Mas Tópico local. Tópico local. Então, ele foi aplicado e foi estudado cientificamente através de microscopia, de antes e depois. Você vê lá que aquele tecido, aquela célula que estava... normalmente a nossa vagina, quando somos jovens, ela é espessa. São várias camadas de células gordinhas e um tecido extracelular entre elas, rico em colágeno, em elastina, em ácido hialurônico. Como é que fica? Ela afina, então a gente tem uma mucosa que vai ficando fina, perde então essas fibras de colágeno, de elastina, então perde a elasticidade. Então a vagina da mulher mais jovem, ela é mais enrugadinha, eu falo que parece uma sanfoninha, que ela é elástica, né? Afinal de contas tem que ser um menino, a natureza prepara para ser um menino ali de dentro. Então ela é elástica e ela ao mesmo tempo ela é firme, né? Então com o tempo a gente perde a elasticidade e fica fina, né? Então qualquer coisa rasga, machuca, sangra, dói. E assim, né? Que sexo não combina com dor. Todas as vezes que a mulher vai fazer uma relação e em vez de sentir prazer, sente dor, isso com o tempo vai diminuindo a sua libido. Você começa a fugir, você não quer mais isso. Exatamente, eu já vi, assim, falar de casamentos que às vezes se desfaz por causa de desconhecimento, né? Às vezes aquela mulher, ela sente dor, não tem prazer, acha que não ama mais, que não é a família mais. Então, por isso que, assim, é um assunto fundamental para trazer e alertar, né? Aí, ó, mulheres, né? Tem jeito de resolver. Às vezes as mulheres reclamando tanto e falam assim, porque pro homem tem a pílula azul, para nós não tem nada. Gente, lógico que tem. Nós temos, eu falei do laser Mona Lisa Touch, que tem mais de 180 trabalhos publicados, que está presente em toda a Europa, Estados Unidos, em todo o mundo. Repete o nome. Editor, coloca na tela. Mona Lisa. Dela, depois ela vai, inclusive, gente. Esse laser, né, que é o principal laser que eu trabalho, chama Mona Lisa Touch. É uma ponteira. Mona Lisa Touch. Foi uma ponteira desenvolvida, o primeiro laser, o único com mais de 180 trabalhos publicados, cientificamente publicados, desde o consenso de climatério nosso, né, da Sociedade Brasileira de Climatério, desde 2018, reconhecido como possibilidade terapêutica para atrofia genital. Então, esse laser trabalha justamente isso, estimulando o fibroblasto,
Com estímulo do fibroblasto, ele volta a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. São Então, muitas a gente aplicações, tem... ou é uma... Então, as aplicações, elas são individualizadas. Mas, por exemplo, uma mulher que já está com uma atrofia considerada ou com uma incontinência urinária, a gente precisa de 3 sessões no primeiro ano e depois a gente faz uma manutenção. Do mesmo jeito que a gente não tem que cortar o cabelo e fazer uma manutenção, então você faz uma manutenção anual. Mas existem, por exemplo, uma paciente no pós-parto, né? É uma paciente que tem esse momento de dificuldade, de atrofia. O laser é uma opção terapêutica, ajuda a mulher nesse momento, né? A mulher que teve um câncer de mama e não pode fazer uma reposição hormonal. O laser é uma opção para essa mulher não perder, né? A sensibilidade, não perder a sua atividade sexual. Então, esse é um laser que eu trabalho, né, desde que ele chegou ao Brasil, e eu fui trabalhando, fui adquirindo uma expertise mesmo com ele, pelo interesse, eu acho, né, pelo desejo, assim, por ter me apaixonado por ele. E hoje eu sou uma das speakers da empresa, que é a médica que treina outros médicos, né? Então, hoje eu faço treinamento de outros médicos que se interessem por esse assunto, né? A gente quer multiplicar isso. E é acessível? O Eu tratamento considero é acessível, né? Lógico que tem um custo, é uma tecnologia, como toda tecnologia, né? Mas é acessível, sim. E depois do laser, nós abriu esse universo. Abriu, e aí hoje a gente tem, por exemplo, a maioria das outras tecnologias que a gente tem em face, a gente já tem aplicando de alguma maneira na região íntima. Então, a gente já tem um laser para melhorar o aspecto enrugadinho, um laser para fazer um clareamento, mas do mesmo jeito que a gente não quer deve incomodar é a questão da dor. Da dor, não, a dor dor... na penetração. A dor na... A mulher que não sabe que tem jeito. E que não sente mais prazer devido à dor. Gente, esse meu trabalho é muito gratificante. Tem muitas mulheres que restabelecem a vida sexual depois do tratamento. A gente tem, por exemplo, vou contar uma coisa aqui, que Botox, né? Todo mundo, a gente fala Botox, é a marca de uma toxina. Eu vou falar Botox porque a maioria das pessoas vão entender assim. A gente pensa que Botox é só para ruga, né, de face. Na verdade, ele atua em músculo. Ele trabalha nossas rugas porque ele diminui a contração muscular ao redor do olho, então a gente vai apertar menos aqui e vai, consequentemente, ter menos ruga. Mas a toxina, eu uso a toxina, por exemplo, para tratar vaginismo. Vaginismo, o que é vaginismo? O que é? Não sei. Vaginismo é uma condição muito triste na vida de algumas mulheres jovens, principalmente. Elas possuem uma contração involuntária dos músculos do períneo. Ela não quer contrair, mas ela contrai sem querer. E aí, ela não consegue ter uma penetração sem dor. Não porque ela tenha uma mucosa alterada, prejudicada, mas ela tem um músculo tão contraído e ela não consegue relaxar. Então, quando você vem e aplica toxina botulínica, você promove um relaxamento dessa musculatura. Lógico, associada a terapia, outras... Né? Então, ou seja, não é assim... tudo por estética. No final, é muito mais, entendeu? É muito mais. É pela felicidade, é por estar bem, como a gente... Né? É um arsenal terapêutico que a gente tem hoje em favor do bem-estar feminino. Da liberdade, né? Mas agora vem uma perguntinha que não quer calar. Do bem-estar feminino, mas e o masculino, né? Hoje, nós estamos falando sempre aqui da mulher. Mas e o homem? Um homem que queira melhorar, existe alguma coisa? Existe. Agora, a maior novidade agora é que também a gente está tendo estética íntima masculina. Né? Então, assim, principalmente a principal queixa dos homens, né, e o que afeta muito os homens é a questão do tamanho do pênis, né, que às vezes é uma coisa que eu acho até que trabalha de uma maneira mais forte o emocional do homem do que o da mulher. Então hoje tem preenchimento peniano, né, para engrossar e aumentar o tamanho do pênis. A cara dela, que eu acho. Tem
todos Aí, ó. os... Gente, presta atenção. Vamos anotar. Pega o caderninho, a caneta. Vamos saber porque que olha, o existe. negócio tá esquentando aqui. Tá esquentando. Eu não Gente, sabia e as disso. mulheres, elas estão assim cada vez mais exigentes, né? Ah. Elas estão exigentes com elas e com os parceiros também. Eu sei que antigamente, assim, eu lembro quando eu era adolescente. Não fala bobagem, nem muito grande, nem muito pequeno. É, também, porque- né? Tamanho dela. Olha o que você tá rindo, ué. Aí, ó, É, das antigas a gente não ainda fica meio... precisa. Mas Nem muito assim, grande, nem muito pequeno. eu Tamanho quando dela, era hoje já dá pra adolescente- formatar, né? Falavam assim, que a mulher tinha que ser bonita e tal, e que o homem não precisava ser bonito. Vocês já viram, né? Que o homem bastava que não... Gente, isso é uma mentira, né? A mulher sempre olha, gosta do cabelo bem cortado, bem vestido, cheirosinho, Sorridente. né? Musculosinho. É, assim, na verdade a mulher Eu também gosto gosta de musculosinho, você também aparência. A não mulher gosta? também fica, né? É lógico, lógico. E essa questão íntima, o que acontece? O homem também envelhece. Né? E Claro. o pênis, ele vai perdendo toda aquela rigidez, aquele turgor com a idade, né? E às vezes, o que acontece? Chega um casal mesmo, chega a uma idade que ele perde esse turgor e aí ele começa a falar que a mulher tá larga. E realmente ela tá um pouquinho mais larga, porque também que se não tiver todo aquele turgor de antes, ela também não dá conta de entrar, não. Então, assim, a natureza é tão sábia, e porque perdeu o turgor. perdeu. Perdeu aquela rigidez, Turgor. né? Aquele Eu vou adotar turgor. turgor. Gostei desse nome. Gostei. E aí, o que acontece? Editor, Ele não corta também... não, hein? Turgor. Gostei desse nome. E aí, para penetrar num lugar também muito apertado, sem aquela rigidez de antes, você concorda que a natureza foi sábia em dar uma relaxadinha, porque senão também não entrava? Mas daí começa, às vezes, ter os conflitos, né? Sim. Conjugais. Que é quando o homem vai e fala, você tá larga, né? Então, às vezes, eu pego muita mulher A gente tinha que fazer uma perícia antes de casar. Não. Vamos ver se tá adequado, porque lá na frente vai piorar. Rosane, essas ideias. Ué, daqui a pouco vai ter uma Rosane, perícia. olha Só só. não combina, não. Não é só Gente, o signo, não. Nada não combina. está tão bom que não possa ficar melhor. Pensei que você ia falar, não. Nada tá tão bom que não possa ficar melhor. Com certeza. Né? E pra ambos. A medicina tá aí pra nos ajudar, né? Exatamente, para ambos os lados, né? Que E que legal, bom que que chegou legal, a que isso, que legal. bom que a gente chegou a isso, a poder falar disso como a gente está falando agora, né? Com essa Abertamente, tranquilidade, com claro, essa claro, leveza. Porque interessa pra todo mundo e as pessoas não sabem pra quem perguntar. Até porque é um assunto muito moderno, muito atual. Você tá falando aí de 20 anos de formado e 10 anos, né? Pra cá. Então, é novíssimo. É novíssimo, é verdade. É novíssimo. E o mais importante é isso, né, gente? É E a acessível, pessoa- e aí a gente tem pessoa muita ser coisa pra feliz. falar. E assim, como a gente disse aqui antes, né? Não é nem só em relação ao próximo, mas a você mesmo, Em né? relação a Você si está se sentindo bem, né? Você está se vendo de uma maneira que é como você tem que ser mesmo, né? Deus proveu a gente, eu acho, para a gente ser feliz e estar bem com a gente mesmo. Então, você poder resgatar isso, essa autoestima, né? Essa felicidade. Autoestima, falou. Isso é maravilhoso. Autoestima. Eu acho que nós não estamos falando aqui só de estética, nós estamos falando de muito além disso. Muito além Né? disso. Muito né? além de amor do sexo, próprio, da né? estética, da liberdade. Falei, volto a falar liberdade, de sentir, É liberdade bem no seu corpo. de escolher, né? de escolher. Liberdade de. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, mas tem que aceitar. Tem que aceitar do jeito que é, não pode mexer, tem que Aceitar aceitar. o quê? Aceitar a sua genitália do jeito que ela é. Não. Se amar do jeito que é. Existe esse Agora, discurso. é porque existe um Sério? tabu, Existe esse existe um discurso, tabu, existe eu esse acho. discurso. Existe. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, até quando estou dando aula, né, para os colegas médicos, é o seguinte: nós não estamos criando um padrão de beleza para genitália. É uma mudança de mentalidade. Mas Não é? essa mulher que quer, que precisa, ela precisa encontrar um profissional bem formado, capacitado, Saber consciente, orientá-la. sabendo, né, movido de ferramentas para poder fazer isso por ela. Né? Então essa é que é a grande questão. Então voltemos ao laser. Sim. No seu trabalho, Eu fiquei né? interessada. O seu O trabalho. gostaria laser, que você assim, eu falasse amo assim. laser, gente. Eu amo porque quando eu comecei a trabalhar, a minha história com esse laser foi linda. Quando eu comecei a trabalhar, comecei trabalhando mais nesse aspecto funcional,
né, de melhora para tratar a incontinência urinária de uma maneira não cirúrgica, para melhorar a sensibilidade daquelas mulheres, diminuir a dor na relação. Então, o laser, eu me apaixonei pelo laser, primeiramente pelo tratamento das questões funcionais, né, a possibilidade de tratar a incontinência urinária de uma maneira não cirúrgica, de melhorar a vida sexual da paciente para ela voltar a ter relação sem sentir dor, melhorar a sensibilidade. E aí eu descobri a ponteira cirúrgica desse laser. Então, a partir daí eu comecei a fazer as cirurgias íntimas com laser. Então, eu não uso tesoura, não uso bisturi. O meu bisturi hoje é o laser. Ele corta e coagula ao mesmo tempo. Ele tem uma ponteira fininha. O resultado estético é maravilhoso porque não deixa cicatriz, né? E a recuperação? A recuperação, embora seja rápida, e isso é uma coisa importante de falar, ela exige, porque é uma cirurgia, que é um erro, às vezes a paciente achar que porque é feita com laser, porque é usada anestesia local. Então, a minha paciente, ela não precisa ir para o hospital, não precisa, né, receber uma hack, não precisa passar uma sonda. Ela, né, fica mais à vontade. Ela fica mais à vontade, ela fica num ambiente mais restrito, né? Ela não precisa se expor, porque às vezes ela não quer, clínico. Depois a gente vai colocar aqui só a clínica aqui embaixo. Ela vai na clínica e ela faz um procedimento de 2-3 horas, entendeu? Levanta e vai para casa. Tem o repouso, sim, precisa de repouso, é importante falar, né? Obedecer as medicações, o repouso, para ter um resultado legal. E aí, hoje eu faço cirurgia, não só essa cirurgia antiga, entre aspas, da redução dos pequenos lábios, mas com isso eu posso tratar também a região pubiana, a região dos grandes lábios, a questão das pacientes que têm hipertrofia de clitóris. Eu sou uma das poucas médicas do Brasil que consegue fazer essa cirurgia, né? Inclusive, desculpa te cortar, eu lembrei aqui agora, você recebeu uma premiação aqui em Uberlândia, não foi? Da cirurgia íntima? Eu ainda nem fui lá buscar essa premiação. Mas você recebeu, não foi isso? Um reconhecimento, né? Foi uma pesquisa de opinião feita entre as pacientes mesmo, entre as mulheres, como médica referência em cirurgia íntima. Que ótimo. Né? Que legal. Isso é importante. Muito Obrigada. Então, a gente tem hoje a cirurgia que é feita dentro do próprio clitóris, sem ter amputação de clitóris, sem modificar a sensibilidade e o prazer dessa região tão delicada. Então, e faço muita cirurgia de reconstrução. Então, assim, aquela paciente que por algum motivo foi submetida a uma cirurgia, ainda quando era criança, ou às vezes um trauma, ou algum acidente, e ficou com uma deformação, então também tenho desenvolvido esse trabalho de reconstrução. Então, aí eu queria até que você, desculpa de novo, comentasse aqui, aquele trabalho que eu acho maravilhoso, que você pôde atuar nas africanas, né, que elas são mutiladas. A gente tinha, assim, no meu tempo, que eu tive na Espanha, né, fazendo a pós-graduação, né, vinculada à Universidade de Barcelona, um dos professores, ele tinha uma ONG, né, que foi um dos professores, então, que deu aula pra gente, que era de reconstrução das meninas africanas, né, porque tem cultural, né, em algumas regiões da África, que se mutila totalmente essa região íntima da mulher, né, para que ela não tenha prazer? Para quê? Olha, quanto mais a mulher gritar e urrar de dor na primeira noite, mais pura e mais desejada ela é. Se os pais, culturalmente, ela não tem essa cirurgia, ela não é desejada, ela não é bem... ela não tem esse valor. Mesmo, né? Uma questão cultural terrível, né? Existe uma luta, né, mundial a respeito disso. Esse trabalho é lindíssimo. E aí a gente teve, então, essas aulas de reconstrução da genitália. Foi muito importante para mim, foi um marco, porque o índice de sucesso era muito interessante, porque 70% das mulheres que tiveram essa cirurgia na infância conseguiam voltar a ter prazer, né? Um prazer, voltar não, a ter prazer pela primeira vez. Então, isso também, assim, foi um marco para mim, porque me estimulou. E eu vi que essa é uma região que a gente podia, sim, interferir, agir, né? Me deu essa como que eu falo assim, essa coragem, né, de desenvolver técnicas cirúrgicas nessa região, sabendo que, né, poderia melhorar e poderia chegar a resultados
melhores e interessantes. Bom, né, então pra a ser gente vai ter que fazer um outro podcast. Porque é muito assunto. Porque aqui na minha cabeça eu já Nós tive já um estamos aí com muitas de coisas. questões que eu gostaria de abordar. Então vamos deixar o contato da doutora Ellen. Vamos já convidá-la para que ela volte, né, quando pra gente estiver falar. novamente em Uberlândia, porque tem outros assuntos. Com certeza vai ter gente aí, ó, comentando o vídeo. Então, numa próxima vez, você pode responder perguntas. Deixem as perguntas aí nos comentários. Novamente em Uberlândia, mas a doutora atende tanto em Uberlândia quanto em Brasília, né? Sim, atende em Brasília e em nos dois Uberlândia. locais, isso é importante. Mas a gente vai deixar seu contato aqui. Obrigada. Você gostaria de finalizar, dar um grande finale aí, um recadinho para a mulherada que está nos assistindo? Fica à vontade aí. Então, primeiro agradecer a vocês, foi um prazer, um privilégio. Prazer né, foi nosso. estar aqui, é uma honra falar de mulher e que eu poderia falar para nós mulheres, né? Quando eu falo eu me incluo, né? Seja feliz com essa idade que você tá, com o que você tem, se ame, né? Porque quando a mulher é capaz de se amar, de se aceitar e viver bem, ela é uma mulher mais atraente, ela é uma mulher que consegue fazer os outros ao seu redor também mais felizes. Então é isso. Então, muito obrigada, doutora. Quer encerrar? Estamos encerrando aqui. Mas vamos aqui, ó. Aí, ó, vocês esqueceram. Vamos Agora no tem pão que de atacar queijo. o pão de Conversamos queijo. muito. Tava Mas agora quentinho. que é a hora boa. Tava quentinho. Eu ainda já tá fui bom. beliscando, né? Mas agora tá friozinho, mas tá gostoso. Prova aí, Vamos Angélica. lá, vamos lá. Então, gente, olha, de novo, não esqueça do joinha, de compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Ativa o sininho das notificações, porque você não pode de jeito nenhum perder os assuntos do Gerais Negócios, que é sempre muito legal. Valeu pela audiência e fica com a gente, tá bom? Então vamos atacar o pão de queijo? Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Nossa, mas que assunto interessante, É muito viu? bom.